Tudo se encaminhava pra gente ter uma vitória bem tranquila ontem, mas a gente sofreu sim nos últimos minutos da partida. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a vitória do Santos em cima do América Mineiro, jogando dentro de casa na Vila Viva Sorte. O Santos estava 4 jogos sem vencer, né? Foram 3 empates e 1 derrota jogando dentro de casa. A última vitória nossa tinha sido contra o Coritiba lá em julho, ou seja, o mês de agosto inteirinho ali sem uma vitória. Enfim, 4 jogos sem vencer dentro de casa, né? O que estava começando a preocupar o torcedor, já que jogar dentro de casa nessa temporada tem sido, né, um dos nossos pontos fortes e onde o Santos tem mais conquistado os seus pontos ali. Bom, ontem a gente conseguiu dar um chega pra lá nessa zica, nós vencemos, mas não foi uma vitória bem suada, por mais que quando a gente conseguiu um 2-0 ali, a gente achou que seria tranquila, mas não foi. Esse jogo contra o América, ele tinha um quesinho a mais ali, a torcida estava bem inflada, os jogadores em campo também estavam com um pouco mais de vontade, pode-se dizer assim, por tudo que foi no primeiro turno, o jogo contra o América, né? Aquele jogo que teve a polêmica do gol marcado pelo América no lance em que o João Paulo se lesionou, ele que ficou fora de toda a temporada do Santos restante, tá voltando agora ali aos poucos a fazer trabalhos em campo, mas ele já volta a jogar mesmo no ano que vem. Então, a partir daquela polêmica, de tudo, inclusive que o próprio Ale falou, do jogador que fez o gol, que eu esqueci, Renato, né? Renato é o nome dele. Do jogador que fez o gol, toda essa polêmica foi pro jogo de ontem, eu acho que isso era inegável. A torcida também estava esperando esse jogo para dar um troco, podemos dizer assim, né? Para ter uma revanche ali por tudo que foi aquele primeiro jogo, no primeiro turno lá no início do campeonato. E ontem a gente conseguiu sair com o resultado, a gente não jogou aquele futebol exuberante. Eu acredito que o Santos no primeiro tempo não foi um time inteligente jogando bola, não estava conseguindo chegar com qualidade no ataque. A gente teve apenas uma finalização no gol, então o Santos tem pecado muito, né, nessa parte de troca de passes. O Santos não tem conseguido trocar passes. Ontem não foi diferente, a gente mostrou mais uma vez essa dificuldade em fazer uma troca de passes inteligente para chegar no ataque com qualidade. A gente tinha o Otero de um lado, o Guilherme do outro, mas a gente viu esses jogadores bem sumidos na partida, o Wendel ali na frente também como centroavante. A gente tentava extrair alguma coisa dele. Eu acredito que ontem o melhor jogador do Santos foi o Juliano. O Juliano estava trabalhando bem no meio campo e ele sempre chegava lá na frente com perigo, né? Ele sempre dava um jeito de finalizar a bola de cabeça, enfim, de várias formas. O Juliano é sempre esse jogador que chega por trás ali e consegue criar oportunidades de gol pro Santos. Ontem, infelizmente, as oportunidades que ele conseguiu criar não foram diretamente no gol, passaram raspando ali. No primeiro tempo, o único chute que a gente teve no gol mesmo, se eu não estiver enganada, foi do Pituca. Ou foi do Juliano? Agora eu fiquei confusa. Foi um dos dois ali que deu o único chute do Santos a gol no primeiro tempo. Então, é preocupante a gente olhar para esse time, porque apesar da vitória, como eu já disse inúmeras vezes, a gente não pode mascarar o que foi o Santos dentro de campo. A gente conseguiu sair com um resultado positivo, a gente conquistou os 3 pontos, estamos 1 ponto ali atrás do Novo Horizontino, que é o líder do campeonato, com a mesma quantidade de jogos. Daqui 2 rodadas a gente vai enfrentar eles, então ainda tem esse confronto direto, né? 2 rodadas, tem a primeira agora contra o Botafogo, e na próxima a gente já pega o Novo Horizontino. Só que assim, a gente não pode só olhar para o lado do resultado e falar vencemos 3 pontos, ok. Por quê? Porque o futebol que o Santos vem apresentando não é aquele futebol que como eu já disse para vocês em inúmeros vídeos aqui já, desses últimos pós-jogos que eu fiz, inclusive no último pós-jogo que a gente venceu o Brusque fora de casa, não é aquele futebol que a gente confia a ponto de pegar um jogo difícil e conseguir fazer gols, né? Conseguir encontrar uma solução dentro da partida. Porque o Santos ele não tá conseguindo encontrar soluções dentro da partida. Os nossos gols ali estão saindo de jogadas individuais, de momentos em que os jogadores estão um pouco inspirados dentro de campo e conseguem criar alguma coisa. Não é uma jogada trabalhada, não é uma jogada treinada, não é algo que foi construído ali. Quando a gente olha para o campo, desde o início do jogo até o final, a gente não vê o Carille
passando instruções na beira de campo. É muito difícil você ver ele ali em pé, conversando com o time, chamando o time, falando o que o time tem que fazer. Ele sempre tá muito sentado. Isso também tem me deixado um pouco receosa da situação, do que pode estar acontecendo ali dentro, o porquê que ele tá desse jeito, agindo dessa forma, né? A gente pega o Carille, por exemplo, no início da temporada, era sempre um treinador que gesticulava bastante, que chamava a atenção do time, que fazia o time jogar de um jeito ou de outro, e o que a gente tem visto agora é um Carille muito calmo, muito sereno, muito tranquilo, sentado no banco de reserva, como que se ele fosse só um torcedor na arquibancada assistindo a partida. E eu acho que isso seria até um exagero falar disso dele, porque até mesmo o torcedor na arquibancada assistindo a partida tá a todo momento gritando e falando o que o time tem que fazer, né? Nós somos torcedores / treinadores cornetas. Então, assim, a postura do Carille no Santos tem me decepcionado bastante. A forma como que eu estou vendo ele comandar o time na beira de campo tem me decepcionado bastante. A gente tá falando do Santos, né? E a gente tá falando de um time que tá encontrando dificuldades nos jogos. Venceu na última rodada, venceu ontem, só que ainda assim é um time que tá encontrando dificuldades. Ontem a gente conseguiu abrir o placar somente no segundo tempo, com o Wendel Silva, né? Ele que fez o gol dele ali, né? Numa cobrança de escanteio. A bola sobra para ele depois de uma defesa do goleiro que deu o rebote ali e ele consegue a finalização, 1-0 Santos. Depois a gente tem uma outra jogada onde o JP Sherman, num bate-rebate na área também, né? A bola sobra pro JP Sherman, que finaliza ali e finaliza cruzado e a bola entra no gol. Teve toda a polêmica para saber se o Gil, em posição de impedimento, atrapalhou ou não o lance, mas claramente ele não atrapalha o lance, porque o goleiro estava aqui, o Gil estava aqui. Ou seja, o goleiro tinha visão total do lance que veio daqui, né? O Gil não atrapalha ele. Ele levanta a perna, a bola passa por ele, mas ele não atrapalha o lance. Então, gol legal do Santos. Então a gente vê gols que surgiram de bate-rebate, de cobranças de escanteio, nenhuma jogada realmente trabalhada. Nenhuma jogada onde a gente viu uma construção de um trabalho sendo feito. Eu acredito que tá faltando isso no Santos, a gente ter essa sensação de que tem um trabalho sendo feito ali dentro. Não é o que parece. Não é o que parece quando a gente senta para assistir o Santos jogar. O que parece a gente precisa de um milagre para conseguir chegar no gol e fazer um gol e sair com um resultado positivo dessa partida. Como eu já disse várias vezes, se a gente enfrenta um time um pouquinho melhor, a gente encontra dificuldades. Se a gente enfrenta um time que é um pouco mais fechado, a gente encontra dificuldades. E muitas vezes a gente não consegue sair, né, dessas dificuldades que a gente encontra. A gente não consegue encontrar soluções para resolver esses problemas que a partida nos propõe. Isso tem me decepcionado muito, muito, muito mesmo. Ontem a gente teve a volta, né, do JP Sherman na lateral, inclusive foi ele que fez o segundo gol do Santos. O Otero voltou à titularidade, na última rodada a gente teve o La Quintana ali pela ponta, e ontem foi ele, no segundo tempo o La Quintana entrou, o Otero acabou tomando cartão amarelo, então tá fora da próxima partida contra o Botafogo na quinta. O La Quintana provavelmente deve voltar a ser titular se o Carille não optar por outro jogador ali. Voltando a falar agora do resultado, né? Com esse 2-0 que o Santos criou, a gente tinha uma segurança de que a gente terminaria o jogo com 2-0 mesmo, sem muitos sustos, sem muitos perigos. Era somente cadenciar a partida, já que a gente estava jogando em casa. Ficar com a posse de bola, mas não foi isso que aconteceu. O Santos acabou, a gente pode dizer, dormindo no ponto e tomou um ataque ali do América Mineiro. E infelizmente o Gabriel Brazão teve uma infelicidade. Ele estava no lance, mas a bola sofreu um desvio no meio do caminho ali do Gil e acabou passando pro outro lado totalmente diferente do que ele tinha caído. E a gente tomou o primeiro gol do América, primeiro e único, graças a Deus. E eles conseguiram diminuir o placar nos acréscimos ali. 2-1 no placar, eles conseguiram chegar no gol, era questão de tempo para eles conseguirem buscar o segundo, né? Eles sabiam disso, então eles foram a todo vapor em cima do Santos. E a gente viu vários ataques do América passando por ali. E no último lance do jogo, eles pediram um pênalti ali num toque de mão do Rainer. Só que a gente viu, o juiz chegou aí no VAR olhar, né, o toque de mão, a gente viu que na verdade o toque de mão, por mais que tenha acontecido,
houve uma falta antes ali, porque o jogador do América puxou, empurrou, derrubou o Rainer no chão, e por conta dessa queda que a bola acaba relando na mão dele, que ele levanta a mão. Então, não foi pênalti, e ainda bem que ele não marcou, porque se ele marcasse seria bem lamentável a gente perder os 3 pontos ali, caso ele convertesse esse hipotético pênalti, né? E perder os 3 pontos jogando em casa, já tinha acontecido isso uma vez contra a Ponte Preta, se eu não estiver enganada, que a gente tomou um empate ali, sendo que a gente estava vencendo de forma muito tranquila na partida e a gente acaba tomando um empate. E seria mais uma vez lamentável. Só que não deu o pênalti, o jogo acabou e a gente saiu com esses 3 pontos super importantes que nos colocaram na segunda posição ali, 1 ponto atrás do Novo Horizontino, que é o líder. Considerações finais. A gente teve a estreia do Luan Pérez ontem, o Luan Pérez que voltou pro Santos. Eu fiquei muito feliz com a volta dele. Ontem ele entrou mais como um lateral ali do que propriamente como zagueiro. E eu gostei muito da estreia dele. Eu acho que ele atuou bem ali na parte da frente, principalmente, né? O que foi interessante, participou de algumas jogadas ali. E eu espero ver mais dele no Santos. Ele é um jogador que a torcida tem um certo carinho, porque ele prometeu que voltaria para o Santos quando foi embora e ele de fato voltou. E hoje no futebol é muito raro a gente ver isso acontecer, né? A gente já se decepcionou com muitos jogadores que falaram que voltariam para o Santos e não voltaram. E agora a gente vê o Luan Pérez falando que voltaria para o Santos e de fato voltando. Só para concluir então, de fato, sobre a partida inteira e sobre o Carille, eu acho que a gente tem alguns pontos a se considerar, né? A gente tem vencido esses 2 últimos jogos, jogando em casa, né? Vencemos ontem. A gente é vice-líder da competição, 1 ponto atrás apenas do líder. Só que, como eu já disse várias vezes, esse futebol que o Santos tem apresentado não é um futebol de garantias. Não é um futebol em que a gente possa confiar. Então, a gente tá vencendo hoje, mas a gente não sabe o que esperar para a próxima partida. E isso é preocupante. A postura dele, mais uma vez, em campo, na beira do campo, também é preocupante. Então, acho que a gente precisa rever algumas coisas dentro do Santos e entender o que a gente quer, aonde a gente quer chegar e se o Carille é a pessoa certa hoje para nos levar até esse nosso objetivo. Porque no início da temporada, eu tinha total certeza de que o Carille era essa pessoa. Só que muitas coisas aconteceram. Depois de toda aquela polêmica que teve com a provável ida dele para o Corinthians, que acabou não acontecendo, o Carille se tornou outra pessoa dentro ali do clube, né? Pelo menos visualmente, vendo aqui de fora, parece ser outra pessoa. Não é o mesmo Carille do início da temporada do Campeonato Paulista, não é o mesmo Carille do início do Campeonato Brasileiro, é outro Carille. E isso tem me preocupado bastante, né? Porque a gente tá chegando num momento muito decisivo do campeonato. A gente tá caminhando ali para uma 27ª rodada, faltaram 11 rodadas para o final do campeonato. Então, a gente tem que, de fato, entender. O Carille hoje é o treinador que a gente quer para continuar até o final dessa temporada e a gente confia nele o suficiente para depositar todas as nossas fichas e, sei lá, ser campeão da Série B ou, sendo o mais realista possível, voltar para a Série A? Eu quero que vocês me respondam isso aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta o que vocês acharam dessa partida e, claro, responda essa pergunta sobre o treinador Carille. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!